Fala, meu povo, beleza? Eu sou o Miguel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai estar reagindo a uma música de Naruto. Olha, que diversidade, gente. Então, numa sequência muito boa, terceiro vídeo da nossa sequência e primeiro a gente tinha uma música de Hunter x Hunter, né, que foi a música do Gon, dos 7 minutos. Depois a gente assistiu a música do Ichigo, do Bazara, e agora a gente vai reagir à música Naruto vs Pain, deixa eu até ler aqui o nome. Naruto vs Pain, Naruto Shippuden, Conto de um Ninja Destemido, Marquinhos Fic Okabe. Deixa eu até botar a thumbnail aqui pra vocês verem aqui. Uma thumbnail bem bonita, gente, bem interessante. E tô nessa sequência aí, gente, fazendo vários reacts aqui com vocês. E esse é o terceiro vídeo na sequência. Um pouquinho de Naruto, vocês sabem que eu gosto muito de Naruto. O último vídeo que eu fiz foi quase 30 minutos só falando de Naruto. Isso que eu gosto muito. Esse que é, pra muitos, inclusive pra mim, o melhor arco. Por mais que eu tenha uma visão sobre outros arcos diferentes da maioria, esse aqui não tem como falar como é um arco incrível. E vem com uma sequência que o Kishimoto tava muito bem, gente. Eu falo isso pra todo mundo, cara. Os outros até ficam falando, nossa, que a guerra é ruim, que eu nem acho isso, acho que é muito por causa dessa sequência, que é tão boa que quando cai um pouquinho, nossa, fica tipo discrepante a diferença. Porque a gente veio de Jiraiya versus Pain. Não, antes veio. Vamos começar do início. Uma sequência seguida, tem Sasuke versus Orochimaru. Aí veio o flashback do passado, né? Do Minato, Kakashi. Nessa sequência. A gente já volta com Sasuke versus Deidara. Nossa senhora, que luta. Aí depois tem de Sasuke versus Deidara. Tem Jiraiya versus Pain. Olha isso. Depois Jiraiya versus Pain. Vou botar minha mão pra cá. Tem Itachi versus Sasuke. Depois de Itachi versus Sasuke, a gente tem simplesmente Naruto versus Pain. Uma sequência de momentos muito absurdos, gente. Muito absurdo. Tipo, uma sequência insana. O Kishimoto tava canetando demais nessa época. E aí, depois ele dá uma baixada, por mais que ainda fala, pô, depois vem a reunião dos 5 Kage, que é pra mim um dos melhores arcos de Naruto. Tem as minhas cenas favoritas, tirando uma cena que é depois da guerra, 2 cenas pelo menos, que são as minhas favoritas, né? A minha cena favorita, já vou falar já, aproveitar que não vai ter tanto a ver, mas minhas cenas favoritas são, em primeiro lugar, o reencontro do Naruto com a Kushina, em segundo lugar, Naruto libertando a Kurama, todo lá em MK2, muito pica, ele abrindo aquele portão, aquela cena é simplesmente insana. E em terceiro lugar, não tem como, né? Naruto chegando na aldeia da Folha depois do Shinra Tensei. Essa cena é simplesmente insana. São minhas cenas favoritas do anime, tá, gente? Então é isso, gente. Já falei demais, 3 minutos aqui falando baboseira. E bora então pra essa música em 3, 2, 1 e play. Naruto, cadê você? Precisamos da sua ajuda. Onegai. Naruto. Ainda, por favor. Ó, dublagem. Um grito de socorro, um grito desesperado. Surge Naruto Uzumaki. Uma referência. Em meio a tanta destruição, só o rosto deles me faz saber. Eu tô realmente na vila que me viu crescer. Deposite sua confiança em sábios. Fez esse mundo, ele vai ser mudado. Confio em mim, é o suficiente. Achei seu melhor amigo impalável. Então eu entendi algo que na verdade eu entendi. A cara do Nagata é a mais triste que tem. A dor que eu conheci, essa dor eu apresento. Primeiro apresente essa dor pra eles, depois apresente ela um pouco mais. Faça eles entenderem que é fundamental essa peça. Em terceira presente só mais uma vez. Na quarta vez só para garantir. Faça as antigas dores parecerem significantes a essa. A ser humano animal, preta na Karideva. Esse é o Shinra TC, poder que sua aldeia em terra. Talvez em toda a minha vida nunca tinha passado tanto tempo com alguém. O Ero Senin agora tá morto, eu não vou vê-lo novamente. Mas de raiva de se dar em pronto, humilhando a minha mente. Mas me lembro de quem sou. Tudo que eu senti eles Uma vibe meio do Alan que tem. essa profecia ainda não acabou. Forasteiros sem manto preto e vermelho. Acho que tu tá procurando a besta que tem aqui dentro. Chegada anticlimática, um dos seus caminhos já tá fora dessa batalha. Uma dúvida de Tsunade, não tô sentindo um chakra. Onde que tá o Kakashi? Esse silêncio entendo. Ditador Uzumaki. Um golpe antigo direciona quem? Traçando. Nossa senhora, esse arco é muito bom. Animal preta e humana for. Tá me faltando então somente. Esse é o conto do ninja destemido.
Dois crianças da profecia aí. Nesse mundo amaldiçoado, só basta quebrar a maldição. O mundo tá perdido, sem solução. Quem é esse menino da salvação? Tua derrota. Aproveitar para o refrão. Caramba, meu Deus, que som é esse, gente? Muita coisa, né? Essa início de batalha é simplesmente insano. Eu sei que esse início que eu pensar não tem tipo a super animação de lutinha que a gente vê nos animes atuais, mas eu amo essa luta, é minha luta favorita do anime. Comparado, né? Tem minhas duas favoritas, Naruto e Sasuke no Vale do Fim, a última luta, e essa. Porque ela é muito... Cara, o Naruto ele faz várias, não é que ele ganha a luta, porque essa música mostra muito de Naruto, né? Que alguns animes que tipo a porradaria e essas coisas. Em Naruto, cara, tem toda uma estratégia, cada pain ele derrota de um jeito. O primeiro, né, claro, ele já chega metendo um socão, né, com o modo sábio, e ele vai atacar a Tsunade, ele já chega socando, um dos melhores momentos do Naruto, manda a Tsunade tomar um chá. Essa cena é boa demais. O segundo, né, foi o de absorver, né, que ele usa o chakra do corpo dele em volta, né? E aí ele soca soca tipo assim do lado do cara, só que como a energia natural é parte do corpo dele, acerta também, ele derrota. Só que esse aí vai ser revido depois. Aí tem o caminho lá que suga a alma, que é com Rasen Shuriken, ele lança, fica bravão, faz Rasen Shuriken e lança, né, pela primeira vez, pega, ele expande e consegue derrotar aquele caminho da alma, né, que são os caminhos mais inúteis, vamos dizer assim, né, esses dois pelo menos, que ele vai, sem contar com o que absorver, tá pra essa luta, por isso foi livrado cedo, né? Menos se bem que o do míssil, né, aquele robozinho, talvez seria bem complicado de enfrentar, mas como ele foi o primeiro a cair, atrapalha um pouco o plano, mas se eu vou pensar o da alma, não sei muito o que ele faria nessa luta. E aí, depois tem toda a estratégia pra derrotar o caminho que invoca animais, né? Porque ele fica invocando, aí ele usa o sapo pra parar um bicho, o sapo pra lançar o outro, ele pega aquele rinoceronte que ele taca longe, taca na lua, né? E aí tem toda a estratégia, né, do Fukasaku, né? Que ele usa a energia natural, taca o Gamabunta, né? Ele come os dois, ele usa o Rasengan lá dentro da boca dele, né, pra poder lutar contra um só sem que as visões conectassem, né, e aí ele derrota 3, né, porque ele derrota 4 nessa hora, né, só que aí o outro caminho vai lá e revive aquele que absorveu, cara. Nossa senhora, cara, insano. E falo sobre o passado, né, do Nagato, cara, é uma coisa que é muito interessante de Naruto, né, eles conseguem fazer muito bem passado do vilão, né, cara? É um dos poucos animes, não só dos animes, de poucas histórias que tu consegue pegar um vilão que fez atrocidades inimagináveis e consegue fazer você gostar dele. Pô, o Nagato é um dos personagens mais amados do público, cara. Isso porque ele matou o Jiraiya, mano. Ele matou muita gente, destruiu toda a aldeia, ele fez um monte de atrocidades, sabe? Porque ele é um vilão. Ele fez coisas erradas, mas a gente entende os motivos dele, por mais que ele seja vilão, sim. Mas ele tem motivos além disso. Que fazem muito sentido porque ele chegou naquela conclusão, cara. E é muito interessante isso, cara. O passado do vilão, né? Que Naruto acho que é a melhor coisa que Naruto sabe fazer, cara. Inclusive os flashbacks dele são muito bons. Os outros reclamam muito dos flashbacks de Naruto. Com razão, porque eu sou um desses. Mas quem for ver só o mangá, esses flashbacks que repetindo toda hora não tem, né? Mas só esses de passado do personagem que são muito bons. Então bora voltar pra música, que eu já falei pra caramba, né? Até vem pelas minhas mãos. O plano é grande, vocês não vencerão. Fale bastante, eu não me importo. Golpe mais forte, eu evaporo. Atenção, garoto. Foi mal, só pra terminar aqui. Tem gente que fala que essa luta é roteiro, mano. Roteiro é isso aqui, cara. O Pen, ele 1 segundo depois da estratégia do Naruto, né? Que ele usa o Rasen Shuriken. Ele usa a bomba de fumaça. Nossa, essa estratégia é muito da hora. Usa bomba de fumaça, aí ele tá com o Rasen Shuriken, que na verdade era ele transformado em Rasen Shuriken, e ele consegue acertar o Pain, né, que absorve chakra, e aí depois ele
vai por cima da fumaça, ele tá com o Hadouken Shuriken, taca o outro por trás, né? E esse cara aí consegue vai lá e absorve, né? Na hora o poder dele, né? O Shinra Tensei, né? Volta no segundo que ele ia ser derrotado. Ele vai lá, o poder dele volta do nada, né? Tipo, exatamente no momento que ele precisava. E isso que é roteiro, né? Pô, o Penk teve mais roteiro pra ele do que o Naruto. E depois ele ainda derrota o Penk e revive, né? Por trás. Nossa, essa estratégia, essa luta é muito estratégia. Direção, deixa que meu caminho te treine até a esgotação. Acho que se teu caminho não anda, sabe o que bem bom. Virou pedra, não aguentou. Virou pedra, né? Que teve em mão. Comemore, garoto, agora que só resta eu. Nossa, todo foi muito inteligente nessa luta. direciona da minha entendendo. Imobilizado que atrapalha esse momento. Pra um ato desesperado, vim com a estaca no peito. Ei, moleque, cê é tormento. Ei, moleque, cê é o que eu tenho. Você me odeia? Já tô até esperando. Explicar um bom tempo. A sua visão se distorcendo exatamente igual a minha. Quando eu vi que essa é a única saída que temos. Eu que matei o teu mestre, matei teu mestre outra vez. Matei a menina que te amou, destruí sua aldeia inteira. E aí já é o suficiente pra eu te fazer essa pergunta. Ei, Naruto, Uzumaki, quero saber se me odeia. Cara, muita aura. Essa dureza onde eu me levanto e encontro direto pra aquela raposa. Quase vermelho cobrindo os lados. Minha pele inteira se rasgando. Esqueleto sem forma, sem traça, me manda. Tá chegando o famoso mar. Esse é o poder que eles querem. Esse é o poder que causa dor. Agora só avança em mim, esperando a ser o pior. Oh, Shinra Tensei. O que acontece essa vez? Garra fia, Deus do Shuriken. Como me arremessei e eu te arremessei. Só tem uma opção, devastação planetária. Nos próximos minutos, raposa vai ser selada. Já viu um ser humano fazer um planeta com as mãos? Esse aqui é o Rinnegan. E essa aqui é a nave cauda. Essa voz da minha cabeça tá mandando eu me render. Deus é malho dentro de mim. Nossa senhora! Pra me vingar, pra te matar. Eu preciso de mais. Essa é a oitava cauda. Nunca aproveitou na prova. Cada intenção em mim tem uma voz dentro de mim. Porque Quase foi. porque eu quis excelente. Minato na minha casa e vulgo o quarto Hokage. Pode me chamar de pai. Não acha que tá um pouco tarde? Você me condenou a uma vida de solidão. Você era a única Nossa, pessoa cara. em que eu confiava. Prendeu uma besta em mim, não tinha mais uma opção. Você é meu filho e menos de você eu não esperava. Só você poderia controlar esse poder tão grande com suas mãos. A resposta para esse tal bem não tem a solução. Mas você é a esperança, chance de vitória na rua. Só você pode salvar tudo. Naruto da Vila da Folha. Cara, esse momento é, tipo, marcante demais. Inclusive, cara, eu acho a reação do Naruto descobrindo que é o pai dele uma das coisas mais lindas de todas, cara. Porque ele vai lá e fala, não, por que você me colocou a raposa no seu próprio filho, tá ligado? Tipo, questionando. Ele não vai, tipo, ah, caramba, meu pai, muito obrigado. Nossa, que legal. Tipo, é claro que ele fica muito feliz de conhecer, que sabia que o pai dele era a pessoa que ele mais admirava. Mas aí é legal ele conversando e falando sobre a história dele. Não, porque eu passei por isso, que o pessoal massa falava disso e ele começa a falar que, pô, ritmo iminente, tá ligado? Sem parar de respirar. Ele fala, não, que eu não tivesse conhecido o Iruo, Kokakacha, Sakura, Sasuke, que tal pessoa, e isso aconteceu, mas aí o Jiraiya morreu, sei lá o que. Aí ele começa, não sei o que eu tô falando. Tipo, ele começa a ficar bugado de tanto que ele tava falando, sem respirar, sem parar. Eu acho que essa cena é linda. E ele pergunta, né, sobre a resposta, porque ele não tinha resposta pra pergunta do Pen. E o Minato também fala, eu também não tenho resposta pra isso. A resposta você vai ter que encontrar sozinho. Uma clássica, né? Aquela resposta clássica de praticamente todo tipo de obra. Não, você vai ter que encontrar a resposta sozinho. Porque eu não tenho essa resposta. Então já é um negócio mais clichê, né? Mas muito legal, cara. Muito legal esse reencontro, esse encontro, né, na verdade, de Naruto com o pai dele. É muito legal. Chovia bastante, eu me lembro de ficar escondido, implorando para ter uma chance. E claro, me lembro dos meus pés caídos e das paredes pintadas de sangue, misturado com sangue dos inimigos. Por esmola, por migalha que eu vaguei, tá contando as dores. A chuva que tá caindo em mim na primeira vez. É o personagem mais sofrido. Tenta proteger alguém sem suficiente. A gente pensa que acostuma, mas essa dor é crescente. Então, portador da raposa, perto da minha dor você não tem dor nenhuma. Eu sei muito bem que agora você me odeia, mas saiba que minha dor é bem maior que a sua. Após ouvir tudo isso, qual que é sua resposta, sua solução? Eu confio naquele que tu matou com as próprias mãos. Tua morte vai trazer a fuga,
jamais vou desistir. Palavras retiradas de um livro. Entendo, o livro então se referia a ti. Nossa, cara, essa redenção do Nagata é um negócio muito legal. Inclusive tem gente que fala que não gosta, cara. Eu gosto muito, porque é muito bem construído, muito bem construído. Não é que, pá, mexeu o discurso no jutsu e pronto, o cara se redimiu, ele vai e revive a galera toda. Não, tem todo um contexto. O Naruto, ele tem a técnica de argumentação dele é incrível, né? Porque ele chega lá, conta a história dele e fala assim, não, antes de eu fazer, porque o Naruto tinha que ter, os outros falam, nossa, o Naruto derrotou o Pain no discurso no jutsu. Não, o Naruto tinha que ter derrotado o Nagato ali. Aquele Nagato ali não tinha chance nenhuma contra o Naruto. Ele tava todo ferrado, mal conseguia andar, né, todo cuspindo sangue. Ali, o Naruto tinha que ter ganhado a luta. E aí ele vai lá e chega pra ele e fala, não, que eu não consigo te perdoar pelo que tu fez. Mas eu quero, antes de te julgar, eu acho isso muito da hora do Naruto, porque antes de julgar o Nagato, ele fala assim, eu quero saber a tua história. Então, além de tu ver, de saber sobre ele quer entender por que ele chegou ali. Eu acho isso muito da hora. E ele faz o Nagato contar toda a história dele. O Nagato lembrar também do passado dele. Isso é muito importante na parte da argumentação dele, né? Porque ele faz ele lembrar porque que ele confiou no Yahiko, tudo que aconteceu, a perca dos pais dele, a perca do Yahiko, toda a dor dele. E aí o Naruto convence ele, né, com as palavras dele. Ele faz ele lembrar do passado dele, faz lembrar do que do que houve com ele, né? As palavras dele, porque as palavras do livro eram as palavras do Nagato, faz ele refletir sobre isso e mudar de lado, cara. Eu acho interessante que o outro fala, nossa, mas pô, o cara com a ideologia do Pain não faz sentido esse cara mudar de lado. Só que, cara, é só ver a obra, cara. A gente veja uma obra. O Nagato, ele é um personagem extremamente manipulável, gente, muito manipulável. A vida toda ele seguiu o ideal de outra pessoa. Ele segue a risca e ele confia ao máximo, mas ele sempre seguiu o ideal de outra pessoa. Primeiro ele foi atrás do Yahiko, a vida toda. O Yahiko, o sonho dele era o sonho do Yahiko. Então ele sempre seguia. Yahiko morreu, o que ele fez? Ele seguiu os ideais do Madara. E aí, depois que ele conheceu o Naruto, ele viu um pouco de Yahiko nele. Ele viu a resposta, tanto que na luta contra o Naruto, tu já viu um inimigo chegar lá e falar assim, não, pô, como é que tu vai conquistar a paz? Ou seja, ele tava tentando se convencer já antes de conversar com o Naruto. Ele mesmo tava tentando se convencer ao contrário do que ele pensava. E aí, Naruto, ele dá uma boa resposta pra ele. E aí ele se convence do Naruto e segue o sonho do Naruto agora. Então é um personagem que sempre seguiu o que os outros queriam, não o que ele queria, né? Porque ele tinha uma visão distorcida de mundo, uma visão muito de fraqueza, né? Porque a vida toda ele foi um cara que teve muitas fraquezas, né? Ele não conseguiu salvar os pais, não conseguiu salvar o cachorro, o Yahiko também, e tu vê que a personalidade dele, antes do Yahiko morrer, era uma personalidade de um cara muito tímido, um cara que seguia ele a todo custo o Yahiko, mas não era um cara que fala, nossa, vamos destruir o mundo, vamos destruir para reconstruir, o jeito que ele fala depois. Não, é puro personagem, né? Vamos falar sério. É um puro personagem que se moldou com os traumas dele. Eu acho muito interessante esse personagem e gosto demais. E olha eu falando de Naruto, o que dá, né? 20 minutos já. Sobre um arco só, sobre uma luta só, cara. Doideira. Gosto muito desse arco. Esse arco é muito bem construído. A época que tava no auge de Naruto é bom demais, cara. Eu gosto muito desse anime e essa história me cativa demais, cara. Mas é isso, gente. Essa foi a música, nosso terceiro vídeo dessa sequência. E é isso. Esse foi o vídeo. Pra ter gostado, pode deixar o like, se inscrever no canal, comentar aí mais vídeos pra gente assistir. Comenta aí que eu vou gostar muito. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Valeu, falou e tchau. Esse é o poder que causa dor. Agora só avança em mim, esperando a seu